Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 13 de maio. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença em busca da Tua bênção. Em meio à natureza estamos aqui louvando o Teu nome. O Senhor, Criador dos céus e da terra. O Senhor que fez tudo belo. O Senhor que enviou o Filho amado para morrer por nós. O Deus que nos criou e que nos sustenta cada dia, cada bater do coração, cada respirar da nossa alma. Nós dependemos do Senhor. Derrama sobre mim os meus irmãos, Pai querido, em nome de Jesus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Abre a nossa mente neste momento. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, finalmente, pela graça de Deus, estamos de volta aqui no nosso retiro. O retiro espiritual que Deus proveu para mim, para a minha família. Deus também proverá para você. Creia que Deus tem planos. Deus ouve as orações dos seus filhos. Primeiramente, confie que Deus ouve a oração dos seus filhos. Não duvide, porque se você duvidar, não vai alcançar nada de Deus. Porque Deus diz, aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé. Ter fé de que Ele ouve. Ele é um Deus amigo, Pai misericordioso, e Ele ouve as orações daqueles que com fé confiam nele e dependem dele. O tema para esta manhã é o poder sem limite na oração. Não foi Jesus que colocou limites na oração. Jesus Cristo disse que a oração é um poder colocado à nossa disposição sem nenhum limite. Você pode conseguir e alcançar qualquer bênção, qualquer milagre, qualquer impossibilidade humana. Pense nas impossibilidades humanas. E lembre-se que Deus é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Você sabe que é contrário à natureza humana, minha e sua, é contrário à nossa natureza humana admitir que somos desvalidos, somos carentes. É contrário à natureza humana, principalmente do sexo masculino, o se ajoelhar, o se humilhar. Mas, queridos, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Uma moderna perversão da psicologia tem ensinado que todas as coisas que nós necessitamos para vencer estão dentro da personalidade humana. Isto é um engano. Diz a psicologia moderna que nós não necessitamos nada que esteja fora de nós mesmos. Tudo que necessitamos é desenvolver a centelha da divindade que está adormecida em cada um de nós e de que nós não necessitamos de Deus, porque nós somos pequenos deuses. Este é um engano. Esta é uma mentira de Satanás. Nós não somos deuses, nunca seremos deuses. Nós precisamos de Deus. Nós somos carentes, nós somos desvalidos porque não temos forças em nós mesmos para vencer nem mesmo as nossas tendências herdadas e as nossas tendências cultivadas. Nós precisamos do poder de Deus para vencer o pecado, para quebrar o domínio de Satanás sobre nós. É muito ruim viver sob o domínio de Satanás. É muito ruim e frustrante viver sob o domínio do pecado. Deus quer libertar você do domínio do pecado, do domínio de Satanás e dar para você a vitória sobre o pecado, a vitória sobre Satanás. Porque Jesus Cristo disse, não desanimem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim como Jesus venceu o mundo, venceu a Satanás, Ele também quer dar para você a vitória, meu querido irmão. Nossa dependência de Deus exige que
desconfiemos de nós mesmos. Nós que não gostamos de nos ajoelhar, de nos humilhar, Deus está dizendo, ajoelhe-se, humilhe-se. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. O segundo livro de Crônicas, o capítulo 7, vamos ver então o verso 14 e o verso 15. Aqui você pode ler comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, e os versos 14 e 15. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Você crê nesta promessa de Deus? Você tem que crer. Você não precisa entender, mas tem que crer. Crer para entender. E não esperar entender para depois crer. Queridos, Jesus está falando aqui, se o meu povo, se você, que se chama pelo nome de Deus, se humilhar, nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. Por isso, nossa oração, de preferência, precisa ser ajoelhados. Ajoelhar-se. Satanás exige adoração daqueles que querem adorá-lo. Assim como Nabucodonosor exigia que todos se ajoelhassem diante da estátua de ouro, lá de Daniel capítulo 3, era Satanás exigindo que todos se ajoelhassem diante dele. Mas ele não é senhor de ninguém. Ele não é Deus, ele não criou nada. Ele é um poder vencido. Satanás é um poder vencido por Jesus Cristo. Mas Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus que nos criou e o Deus que nos salvou através do Filho amado, Jesus, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é incriado, Ele é existente por si mesmo, Ele é o grande eu sou. E Ele exige que você se humilhe diante dEle. E é com alegria que eu, todas as manhãs, antes do sol nascer, eu me prostro ajoelhado diante deste Deus Todo-Poderoso. Como é bom se ajoelhar diante do nosso Pai Celestial, reconhecendo-o como o grande eu sou, o eterno, o YHWH, aquele que tudo pode e que pode fazer, porque é o Deus do impossível. Ele está pedindo para você, meu querido irmão, se humilhar. Ajoelhe-se, humilhe-se diante de Deus e ore, diz aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Nós temos orado pouco. Precisamos orar muito mais. Viver uma vida de oração. Viver uma vida de dependência de Deus. Queridos, a oração é uma forma de dizer, Senhor, eu não posso nada de mim mesmo. Quando você se ajoelha e ora a Deus, você está dizendo, eu não tenho forças em mim, eu não tenho sabedoria suficiente, eu não tenho discernimento, eu preciso do Senhor. Deus ouve as orações daqueles que se humilham diante dEle, porque Ele disse, o meu povo se ajoelhar e se humilhar e orar e buscar a minha face. Busque a face do Deus Todo-Poderoso e se converter dos seus maus caminhos. O que significa se converter dos seus maus caminhos? Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos pedir a Deus o arrependimento. O arrependimento para que nos convertamos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados acariciados, dos nossos maus hábitos, dos nossos vícios. Queridos, pecados não confessados, vícios acariciados, tudo isso bloqueia o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Por isso Deus está dizendo claramente se converter dos seus maus caminhos. Quando você e eu nos ajoelhamos diante de Deus, em humildade, e confessamos os nossos pecados, Ele diz para você o que disse para Davi,
Davi, o teu pecado está perdoado. Deus nos perdoa no mesmo instante em que confessamos, e Ele vai transformar as nossas derrotas em vitórias, porque em Jesus Cristo somos mais do que vitoriosos. Se converter dos seus maus caminhos. Veja, só você sabe qual é o pecado que você tem que romper com ele. Qual é o pecado que você está convivendo com ele há tanto tempo e que você não quer abrir mão dele. Abra mão dos seus pecados, meu querido irmão, minha querida irmã. Confesse, se humilhe, se ajoelhe, interceda, clame, jejue. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para viver na dependência de Deus. E então Deus diz aqui no finalzinho do verso 14, segundo Crônicas, capítulo 7, finalzinho do verso 14, então eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. É a certeza absoluta de que Deus ouve as orações e perdoarei os seus pecados. Aleluia! O perdão é cura. É lenitivo para a nossa alma. Queridos, o perdão tem um poder curativo. Eu perdoarei os seus pecados. O perdão de Deus traz equilíbrio mental, equilíbrio emocional, equilíbrio psíquico. O perdão traz saúde, produz endorfinas no nosso corpo. Queridos, o perdão não custa dinheiro. O perdão é de graça, porque foi comprado pelo sangue de Jesus. É tão bom se ajoelhar cheio de pecados. É tão bom se ajoelhar vergado sob o peso dos fardos. E quando você se levanta leve, porque você deixou aos pés de Jesus o fardo. Deixou aos pés de Jesus os vícios, confiando que Deus perdoa, Deus ouve a oração e Deus vai dar a vitória. Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o verso 15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Os olhos de Deus estão abertos, os ouvidos de Deus estão abertos para a sua oração. Você pode estar dizendo, mas eu não sei como orar. Diga-me, como posso orar de forma que as minhas orações sejam ouvidas? Meu querido irmão, minha querida irmã, quando alguém diz eu não sei como orar, você não sabe como falar com um amigo? Você não sabe contar dos seus problemas para um amigo íntimo? Queridos, nós precisamos conversar com Deus de forma aberta, extravasar o nosso coração. Não existe uma técnica para orar. Deus não está exigindo técnica. Deus não está exigindo palavras floreadas, frases bem construídas. Não. Deus está exigindo humildade. Ajoelhe-se, humilhe-se, confesse os pecados, abra o coração, extravase a alma. Conte para Deus o que mais preocupa você. Conte para Deus quais são os fardos que o fazem gemer. Você não precisa saber de técnica nenhuma. Você abre o coração e conversa com Deus. Um exemplo que Jesus deixou de uma oração que ele ouve, tem prazer em ouvir, o exemplo está em Lucas capítulo 18. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 18. Vamos ver os versos 9 a 14. Lucas capítulo 18 e os versos 9 a 14. Aqui são as palavras de Jesus. E disse também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Jesus contou uma parábola. Que parábola? Uma parábola para tocar na ferida de alguns. E esses alguns inclui a maioria de nós. Porque a maioria de nós temos o mesmo problema. Por isso a parábola de Jesus é importante. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. A maioria confia em si mesmo. Os seminários de autoajuda ensinam a pessoa a confiar em si mesma. Autoconfiança.
é o que todos dizem, você precisa ter autoconfiança. Você precisa confiar em si mesmo. Você tem que olhar no espelho e falar, eu sou vencedor, eu tenho poder, eu tenho a força, eu posso todas as coisas. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, este é um barco furado. Este é um ensinamento enganoso, porque nós não temos forças em nós mesmos, nós não somos vitoriosos, nós somos pecadores, nós somos fracassados em nossos vícios e pecados, mas Jesus Cristo é o vitorioso. Jesus Cristo é aquele que venceu e dá para você a vitória dele. Por isso, o que Deus quer é total desconfiança de si mesmo. Total desconfiança de nós mesmos. Por isso Jesus contou esta parábola, para que você e eu não confiemos em nós mesmos. E disse também esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Você crê que você é justo? E a parábola de Jesus, no verso 10, diz assim, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, dizendo, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Veja a oração deste fariseu, uma oração farisaica, uma oração que expressa autoconfiança. Ele se autoexalta, ele diz, eu sou melhor do que todos. Queridos, esta oração não passa do teto. Essa oração não chega ao céu. Agora, no verso 12, este fariseu está fazendo uma lista das suas atitudes santas, das suas atitudes sagradas. Mas veja o verso 12. Jejuo 2 vezes na semana. Que importa? Pode jejuar até 4, 5 vezes por semana. Não é isso que compra o favor de Deus. O favor de Deus é comprado pelo sangue de Jesus. Lembre-se, nós fomos comprados pelo ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas. Nós devemos jejuar semanalmente? Sim. Devemos orar? Sim. Mas não é isso que compra o favor de Deus. Existe graça, meu querido irmão. Existe graça, e a graça é de graça, porque já foi pago o preço pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, queridos, este fariseu exaltava a si próprio, autoconfiança, dizendo jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Está errado devolver o dízimo, dar o dízimo? Não, é plenamente correto. Nós temos que ser fiéis dizimistas. O santo dízimo pertence a Deus. Eu não posso me apossar do que é de Deus, porque isto é roubo. Mas, queridos, eu tenho que me orgulhar disso? Eu tenho que ficar falando isso para os outros, que eu sou fiel dizimista? Não, queridos. Não existe honra nenhuma em ser fiel dizimista, porque devolver o dízimo é simplesmente devolver aquilo que não é meu, pertence a Deus. Quando você acha um objeto, uma carteira, que alguém perdeu, está cheia de dinheiro, você precisa ser recompensado para devolver para o dono dela? Não. É ser honesto. É devolver a carteira para o dono dela, não é seu aquele dinheiro. Queridos, o dízimo não é nosso, pertence a Deus. Devemos devolver para Deus. Isso não é motivo de orgulho. Deus que nos ajude a sermos fiéis, a sermos honestos. Agora aqui diz que este fariseu se orgulhava de que ele jejuava, de que ele devolvia o dízimo, e agora o verso 13 diz, o publicano pode ser aquela pessoa ateia, ou pode ser aquela pessoa pagã, ou pode ser aquela pessoa não religiosa. O publicano representa uma classe que era desprezada naqueles dias, mas existem muitos publicanos hoje. Pessoas que não são religiosas, pessoas que não são de estudar a Bíblia,
mas elas têm consciência de que são pecadoras. Elas têm consciência da sua invalidez. Por isso esse publicano não tinha autoconfiança. Ele tinha autodesconfiança. Grave bem esta frase, autodesconfiança. Queridos, o publicano disse, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano se humilhou diante de Deus. E Jesus disse que aquele que se humilha será exaltado. Ele não colocou uma lista de boas ações que ele praticava. Ele não colocou uma lista de tudo aquilo que de bom existia nele. Ele foi humilde. Ele clamou por misericórdia. O Pai das misericórdias não consegue ouvir um clamor por misericórdia e não fazer nada. O Pai das misericórdias, misericórdias que são novas cada manhã, conforme diz Lamentações de Jeremias 3:22, as misericórdias de Deus não são novas cada manhã. Este Pai das misericórdias, ele não consegue ouvir a sua oração clamando por misericórdia e não atender. Ele atende, assim como atendeu este publicano. Tem misericórdia de mim, pecador. Ora, meus queridos, o Jesus que ouviu o clamor do ladrão na cruz, dizendo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este Jesus, amável, bondoso, ele ouve a sua oração quando você pede por misericórdia e diz, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus veio salvar pecadores, então é a você e a mim que ele veio salvar. Tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus conclui a parábola dizendo, digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para casa, desceu perdoado para casa, desceu, voltou para casa salvo. É isso que Jesus está dizendo. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, ou seja, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Queridos, no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 25, na página 226, nós lemos assim, a primeira coisa a ser aprendida por todos aqueles que desejam ser co-obreiros de Deus é a desconfiança de si mesmos. Qual é a primeira coisa que você e eu, que queremos ser co-obreiros de Deus, testemunhas de Jesus Cristo, qual é a primeira coisa que temos que aprender? A desconfiança de nós mesmos. Simples assim. Acham-se então preparados para lhes ser comunicado o caráter de Cristo. Em outras palavras, o caráter de Cristo só será comunicado para você, se você não confiar em si mesmo, confiar inteiramente em Jesus. Nós lemos ainda na meditação matinal, com o título Para Conhecê-lo. Nessa meditação matinal, Para Conhecê-lo, no dia 3 de setembro, na página 252, nós lemos assim, temos de aprender a desconfiar de nós mesmos. Vamos aprender a desconfiar de nós mesmos? Precisamos, para que as nossas orações sejam ouvidas. E confiar inteiramente em Deus quanto à guia, quanto ao apoio, quanto ao conhecimento da sua vontade, quanto a forças para cumprir a vontade de Deus. A oração secreta, enquanto as mãos se entregam ao labor. A oração secreta enquanto você está trabalhando. A oração secreta enquanto andamos pelo caminho. A oração secreta à noite, fazendo sempre acender a Deus os desejos do coração. Eis a nossa única esperança, nossa única segurança. A oração secreta, quando ninguém está vendo você orar. Jesus se retirava para o isolamento, para ter momentos a sós com Deus o Pai. Jesus levantava antes que os outros,
Antes do sol nascer, ele já estava em pé. Ele ia para a mata, ele ia para o campo orar. Oração secreta. Ali está a fonte do poder de Jesus Cristo. Aí está a fonte do seu poder, meu irmão, minha irmã. A oração secreta. Não somente na hora do culto com toda a família, não somente dentro da igreja com todo mundo, não. A oração secreta. Portas fechadas. Quando você ora, quando você chora, quando você canta, quando você reclama aquilo que não está gostando, você abre o coração, você extravasa a sua alma, você diz para Deus tudo o que você está sentindo, crendo que Deus pode curar as feridas, pode libertar dos vícios, pode quebrar o domínio do pecado sobre você. Por isso, meus queridos, aqui no livro Para Conhecê-lo, Meditação Matinal, do dia 3 de setembro, página 252, está dizendo: desse modo, Jesus obtinha forças para palmilhar o espinhoso caminho de Nazaré ao Calvário. Qual foi o segredo de Jesus? A oração secreta. Fez de Jesus vitorioso neste caminho espinhoso entre Nazaré e o Calvário. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós lemos também no livro Caminho a Cristo. Caminho a Cristo, página 76. Aqui diz: devemos cultivar a humildade e desconfiar de nós mesmos. Vocês sabem qual foi o grande erro de Pedro? Pedro, aquele que andou sobre as águas, quando todos os outros discípulos ficaram dentro do barco com medo, ele não, ele saiu do barco, pisou nas águas, andou sobre as águas. Mas, quando Pedro começou a confiar em si mesmo, ele afundou, porque ele desviou os olhos de Jesus. Quando nós desviamos os nossos olhos de Jesus, nós afundamos. Mas Jesus é tão misericordioso que quando Pedro fez aquela curta oração, eu creio que foi a oração mais curta que Pedro fez em toda a sua vida, porque ele já estava com água na boca, afundando, e ele disse: Senhor, salva-me! E a mão de Jesus se estendeu até ele, socorreu, levantou, salvou. Quando ele desviou os olhos de Jesus, ele afundou. Quando eu e você desviamos os olhos de Jesus, nós afundamos, nós pecamos. Não existe salvação para aquele que desvia os olhos de Jesus. Quando Jesus Cristo ouviu Pedro falando naquela quinta-feira em que Jesus Cristo foi preso, e ele foi levado para ser julgado e condenado, Pedro disse para Jesus: mesmo que todos te neguem, eu não te negarei. Pedro estava confiando nele mesmo. Pedro não estava desconfiando de si mesmo, mas confiando em si mesmo. E Jesus tinha que permitir que Pedro fosse curado, porque é uma doença. A autoconfiança é uma doença satânica, que precisa ser curada. E como é que Deus faz para curar você e a mim desta doença satânica da autoconfiança? É permitindo que sejamos humilhados. É permitindo que fracassemos, para que entendamos e reconheçamos que não podemos de nós mesmos nada, nada. Por isso, Jesus disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: nunca vou fazer isso. Outros podem fazer, mas eu não. Ele tinha um forte senso de autoconfiança. Mas Jesus permitiu que Pedro o negasse. Quando Jesus estava sendo condenado, Pedro ficou de longe, se assentou no meio dos escarnecedores. E ele foi tentado e ele caiu, negou a Jesus Cristo. E quando o galo cantou, ele se lembrou das palavras de Jesus. E ele saiu dali humilhado e foi até o jardim do Getsêmani. E ali onde Jesus Cristo na noite anterior tinha
se humilhado e tinha suado sangue. Ali a Bíblia diz que Pedro se lançou no chão e chorou amargamente. Chorou amargamente o seu pecado. Nós precisamos aprender a derramar lágrimas pelos nossos pecados. Dizem que homem não chora. Queridos, homens choram. Os grandes homens de Deus choram. Jesus chorou. Pedro chorou amargamente pelos seus pecados, pela traição. E ali, humilhado, ele aprendeu a desconfiar de si mesmo e a confiar unicamente em Jesus Cristo. Por isso, quando Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo perguntou para Pedro: tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Pela segunda vez, Jesus perguntou: tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Pela terceira vez, Jesus perguntou: tu me amas, Pedro? Pedro disse: o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Agora Pedro era um homem diferente. Ele desconfiava de si mesmo, mas ele confiava em Jesus Cristo. E Jesus pôde usar poderosamente o apóstolo Pedro. Meus queridos, Jesus quer fazer de você um homem e uma mulher vitoriosos. Mas nós temos que aprender a desconfiar de nós mesmos. Assim nós poderemos assimilar o caráter de Cristo. Jesus não colocou nenhum limite para a oração. Tudo é possível através da oração. Tudo é possível através da dependência de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 21 e o verso 22. Mateus 21 e o verso 22. Convido você para ler comigo. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Tudo o que você pedir na oração, crendo, receberá. Mas lembre-se, tudo o que você pedir na oração significa pedir segundo a vontade de Deus. Porque se na oração você pedir alguma coisa que não é de acordo com a vontade de Deus, nós não vamos receber. Deus só responde às orações que são segundo a vontade dele. A vontade de Deus é soberana, está acima da nossa vontade. Por isso, a Bíblia diz que nós deveremos pedir e receber quando pedimos segundo a vontade de Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de João. A primeira carta de João, vamos ler primeiramente o capítulo 3. Primeira carta de João, o capítulo 3 e o verso 22. Primeiramente, 1 João 3, 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Fazemos o que é agradável. Nós vivemos de acordo com a vontade de Deus e temos prazer em obedecer os mandamentos de Deus. O Espírito Santo coloca em você o poder da obediência e o espírito da obediência. E quando nós vivemos em obediência à vontade do nosso Deus, as nossas orações são ouvidas. Porque quando nós pecamos voluntariamente, o pecado cria um bloqueio entre você e Deus. A própria palavra de Deus diz que se pecarmos, as nossas orações serão bloqueadas. Abra sua Bíblia em Salmo 66 e o verso 18. Salmo 66 e o verso 18. Presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Salmo 66 e o verso 18. Leia comigo. Se eu atender a iniquidade no meu coração. O que quer dizer isso? Se eu praticar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Está claro isso? Deus é transparente, Deus é honesto. Deus está dizendo, se você segurar e guardar dentro do seu coração o pecado voluntário, o pecado acariciado, eu estou dizendo para você, Deus está dizendo, eu não ouvirei a sua prece. Leia de novo, Salmo 66, verso 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E em Provérbios, capítulo 28, Provérbios, capítulo 28 e o verso 9. Provérbios, capítulo 28 e o verso 9 diz assim:
o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Muitos querem que Deus ouça as orações, mas não querem obedecer à lei de Deus. Não querem ser obedientes aos mandamentos de Deus. Vivem em pecado. Quando nós vivemos em pecado aberto, em pecado conhecido, em pecado voluntário, numa transgressão voluntária dos 10 mandamentos, as nossas orações não serão ouvidas. Deus está claramente dizendo que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Agora, meu querido irmão, abra sua Bíblia na primeira carta de João, o capítulo 5. A primeira carta de João, o capítulo 5, eu convido você para ler comigo 1 João capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Esta é a confiança que você tem, que quando você pede alguma coisa a Deus, segundo a vontade dele, ele vai ouvir. Pedir segundo a vontade de Deus. Por isso, nas nossas orações, nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus é muito mais do que colocar esta pequena frase no final da oração. E tudo isso eu peço em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus é mais do que usar esta frase no final da oração. O que significa pedir em nome de Jesus? Pedir em nome de Jesus significa pedir de acordo com a vontade de Deus, para que o Pai seja glorificado, conforme diz João 14, 13. Tudo que pedirdes em meu nome, eu responderei, para que o Pai seja glorificado. Pedir em nome de Jesus significa aceitar o caráter de Jesus na nossa vida, manifestar o Espírito de Jesus e fazer as obras de Jesus. Quando nós apreciamos o caráter de Jesus, quando nós pedimos pelo caráter de Jesus, quando nós ansiamos pela santidade de Jesus, quando nós pedimos que o caráter de Jesus seja transmitido e comunicado a nós pelo Espírito Santo, então o pecado se tornará aborrecível. O pecado vai se tornar aborrecível para você. A mente de Jesus vai sendo transferida para você pela comunhão diária com Ele. E você e eu vamos nos tornando mais semelhantes a Jesus, dependentes de Jesus, obedientes a Ele, e decidimos não viver na prática de pecados abertos, de pecados voluntários, não mais pecados voluntários. Quando pecarmos, vamos confessar. E os que decidem não fazer, em qualquer sentido, coisa alguma que desagrade a Deus, depois de lhe apresentarem o seu caso, saberão a orientação que hão de tomar. Queridos, obediência ao meu Jesus Cristo. Jesus é o exemplo seu e meu em tudo, principalmente na oração. E Jesus, na hora mais dura da vida dele, lá no Getsêmani, ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, colocarmos-nos em harmonia com a vontade dele, para que o nome dele, do Pai, seja glorificado em você. Meu querido irmão, o que Deus quer de você e de mim é que nos humilhemos. Ajoelhe-se, humilhe-se, porque se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, eu do céu ouvirei a prece, eu ouvirei as orações e sararei a terra. Querido amigo, querido irmão em Jesus Cristo, desfrute das bênçãos de Deus. Viva uma vida de autodesconfiança, mas viva uma vida de plena confiança em Jesus Cristo. Repetindo Filipenses 4,13, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Amém. Oro com você neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, faze-nos humildes, faze-nos dependentes do Senhor, que possamos nos espelhar em Jesus Cristo, que vivia uma vida de oração secreta,
dependendo do Senhor em tudo que Ele fazia. Que os meus irmãos e eu possamos viver uma vida de inteira dependência do Senhor. Esvaziamo-nos do nosso eu, que não é nada, e queremos que o Espírito Santo nos encha do caráter de Jesus Cristo e da mente de Jesus Cristo. Tudo podemos em Cristo Jesus que nos fortalece. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo e faze-nos vitoriosos em Jesus, pois é em nome dele que pedimos. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de meu Jesus. Amém.